Primeiro livro de Samuel, capítulo 31, o último capítulo deste livro de 1 Samuel. E é um capítulo amargo para a história de Israel, porque aqui, neste capítulo, vai compreender a derrota de Israel em relação aos filisteus. A Bíblia fala aqui que os filisteus lutaram contra os homens de Israel e um a um foi caindo, inclusive os 3 filhos de Saul, incluindo Jonatas, que era muito amigo de Davi. A Bíblia nos mostra aqui logo no segundo versículo que Jonatas, Abinadab e Malquizua, que eram filhos de Saul, morreram. E aí a batalha se intensifica, os flecheiros avistaram Saul, feriram Saul gravemente e Saul, no seu momento derradeiro, sabendo que ele ia morrer, ele vira para o seu escudeiro e fala o seguinte: me mata você, porque senão esses incircuncisos filisteus vão ficar zombando de mim. E o escudeiro não teve coragem de fazer isso, de tal forma que Saul pega a espada dele e se lança sobre ela, ou seja, ele se mata para que ele não pudesse ser motivo de chacota dos filisteus. Olha para você ver o que é o homem perto do fim da sua vida, com a iminência da morte. E o escudeiro também, desesperado, sem saber o que fazer, se joga também em cima dessa espada que também transpassa ele. Desta forma, a gente vê que o final deste livro e o resumo deste capítulo consiste numa derrota extremamente amarga para o povo de Israel, para o exército aqui sendo destruído, os filhos do rei sendo mortos no campo de batalha, o próprio rei Saul sendo morto desta forma. A gente vê que no dia seguinte, quando os filisteus saem para fazer aquela conferência dos corpos, eles encontram os filhos de Saul, encontram Saul também, aí cortam a cabeça de Saul fora e depois fazem ali o seu sepultamento. Claramente que é um capítulo muito amargo, como comentei aqui na história de Israel. Isso nos mostra que a vida com Deus não nos isenta de dias péssimos. Aqui é um dia de choro. Aqui nós estamos vendo um capítulo de lágrimas nessa história tão grandiosa do povo de Israel, desde quando eles saíram do Egito até atravessar esse momento onde decidiram ter um rei. E aqui nós estamos contando uma parte da história do primeiro rei de Israel. O que para nós serve de lição e que deveria ser o nosso aprendizado é olhar para a vida de Saul e ver como é triste o final de um homem que decide, pelas suas próprias razões, pela sua soberba, pela sanha, pelo poder, virar as costas para Deus. O custo é muito alto. Quando Saul ele decide seguir os seus próprios caminhos, decide ser mais do que Deus no sentido de querer ser exaltado, estava muito mais preocupado com a sua honra. Em tudo aquilo que nós falamos ao longo dessas reflexões, o Espírito do Senhor se afasta de Davi, o Senhor escolhe de Saul, de novo. O Espírito do Senhor se afasta de Saul, e aí Deus escolhe Davi para ser o novo rei de Israel, e aí nesse momento a vida de Saul foi uma decadência absurda, culminando numa morte tão trágica e tão triste. Para nós, o que cabe é pensarmos que, apesar de todas essas tristezas e apesar de tudo, Deus sempre esteve no controle de todas essas circunstâncias, situações, dessas guerras, de tudo que estava acontecendo ali no Antigo Testamento. Deus sempre esteve lá, como sempre está, e no mesmo lugar onde ele sempre esteve, que é sendo soberano, observando tudo e ordenando tudo para que tudo saia de acordo com o que ele determina, com o propósito dele que nós não conhecemos e não temos condição de conhecer. Obviamente que nós vamos ver a sequência dessa história no segundo livro de Samuel, no qual Davi ele já vai para o seu reinado, também com as diversas dificuldades e diversas outras histórias de outros reis de Israel, mas a grande lição que a gente chega aqui nesse fim desse capítulo, no fim desse livro, é que o custo de se viver uma vida em que nós viramos as costas a Deus é muito alto.